Hoje vamos começar falando sobre Daniel capítulo 12. E Daniel capítulo 12, eu diria que ele é a conclusão de todas as coisas. Olha só que interessante. Quando a gente começou estudando o livro de Daniel, lembrando que nós estamos nos capítulos proféticos, ainda tem os capítulos históricos que eu deixei por último. Mas dentro dos capítulos proféticos, capítulo 12 de Daniel, ele é como se fosse a conclusão. Se você olhar para esse mapa mental que a gente estudou até agora, você percebe que Deus foi dando um padrão. Deus mudou as figuras de linguagem. Deus começou com uma estátua e os seus metais. Depois Deus mudou e colocou animais em paralelo com os metais. Porém, Deus acrescentou informações novas. Nós tivemos ali toda um desenvolvimento. No capítulo 8, Deus fala só de 2 animais para mostrar da onde viria o chifre pequeno, enquanto Daniel 7 mostra o tempo em que esse chifre pequeno vai se levantar. Todos eles, todas as visões, você vê que elas estavam apontando, elas tinham um momento de começo na história, mas elas estão alinhadas no tempo do fim. Em Daniel 2, a gente vê que termina com os reinos do mundo, dos 10 reis, né? Os 10 dedos da estátua sendo tirados por aquela pedra da estátua que virá e se tornará um reino eterno. Em Daniel 7, nós vemos o chifre pequeno tendo seu poder tirado por aquele tribunal do trono do ancião de dias e do filho do homem, que estão ali, que estão tirando o poder do anticristo e dando aos santos do Altíssimo, tirando do chifre pequeno e dando aos santos do Altíssimo. Em Daniel 8, nós vimos que tem uma figura no passado, que é Antíoco Epifânio, que é uma sombra cuja realidade vai se cumprir novamente no tempo do fim, aonde o chifre pequeno seria quebrado sem o auxílio de mãos humanas. No capítulo 9, nós falamos sobre a última semana de Daniel, onde também tem um período de 3 anos e meio em que ele perseguirá os santos, mas aí diz que a destruição está determinada e será derramada sobre esse assolador. E no capítulo 12, agora, nós vamos ver que o capítulo 12, ele basicamente foca todo o seu assunto nesse último espaço de tempo que é metade da semana de Daniel. E o capítulo 12 ele vai dar um zoom justamente nesse momento, que até então a gente havia visto como sendo, no capítulo 7, tempo, tempos e metade de um tempo, que é o momento em que o anticristo, esse chifre pequeno, vai agir. E agora nós vamos ver que esse tempo também vai aparecer aqui no capítulo 12 também, tempo, tempos e metade de um tempo. Então é esse mesmo momento. Então, vamos ler o capítulo 12 e vamos ver quantas preciosidades foram reveladas no livro de Daniel. O capítulo 12 de Daniel, ele é uma continuidade do capítulo 10 e 11. Só que no capítulo 11 a gente viu que estava narrando a guerra dos reis do norte, do Império Seleuco, né, o Seleucida, contra os reis do sul, o Império Ptolomaico. Se tivesse terminado no capítulo 11, nós poderíamos dizer que a profecia de Daniel se referia somente a Antíoco Epifânios, que apareceu antes da vinda de Jesus. Porém, como a profecia do capítulo 11 continua no capítulo 12, nós vamos perceber que essa profecia ela era uma sombra nos dias de Antíoco Epífanes e que vai voltar a se cumprir no tempo do fim. E o capítulo 12 vai mostrar isso para nós. Olha só que interessante, irmãos. O capítulo 12 ele começa declarando o seguinte: "E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levantará em favor dos filhos do teu povo." Olha só, vamos fazer uma pausa aqui e vamos lembrar de alguma coisa. Quando a gente fala de Miguel, você vê que Miguel ele também se levantou para ajudar quando Daniel estava recebendo essa visão lá no início, no capítulo 10, onde diz que o príncipe da Pérsia estava impedindo que ele recebesse essa revelação.
Agora, olha que interessante, quando o anjo diz que ele voltaria e o príncipe da Grécia se levantaria, ele diz: ninguém me ajudou senão Miguel. Então você vê que Miguel é como se fosse um dos grandes príncipes, ou seja, um dos primeiros anjos, nesse sentido. Ou dos principais anjos, como se ele fosse um general. Aqui a gente precisa fazer jus e dizer o seguinte: muitas pessoas dizem que Miguel ele é protetor de Israel. E esse, na verdade, é um conceito errado, porque o texto não está dizendo que ele é um protetor de Israel. Diz que ele se levantará em favor dos filhos do teu povo. Mas quando a gente vai ler o livro do Apocalipse, nós vamos ver que Miguel e os seus anjos estão se levantando numa batalha espiritual, lá no capítulo 12, e diz que eles estão batalhando contra o dragão. Porque existe uma grande batalha, um grande conflito acontecendo nos últimos dias, que envolve não só a parte terrestre, mas a parte cósmica, a parte espiritual. Então nós vamos ver que o dragão e os seus anjos pelejarão nos céus contra Miguel e os seus anjos. Então, quando a gente diz, Miguel vai se levantar em favor do teu povo, o povo de Daniel, nós precisamos entender que não está falando só do povo judeu, mas ele está falando de todos aqueles que têm uma aliança com Deus. Quando Miguel vai pelejar contra o dragão em Apocalipse 12, a Bíblia não está dizendo que ele está pelejando por Israel. A peleja ali é por todo o reino do mundo ali que está caindo por terra para ser estabelecido o reino de Cristo, o reino eterno. Está havendo uma grande batalha. A gente precisa entender que quando diz que Miguel se levantará pelos filhos do teu povo, algumas pessoas vão interpretar de uma forma literal, dizendo que é sobre o povo de Daniel. Quando, na verdade, a grande angústia que a gente vai ver agora, ela não se limita apenas ao povo de Daniel. A própria Bíblia diz lá em Apocalipse 13, se eu não me engano, que foi dado poder para a besta para agir durante 42 meses, aonde ele vai perseguir e matar os santos, e ele vai dizer assim, que isso vai acontecer em toda tribo, povo e nação. Não está falando que é só sobre o povo judeu que foi dado poder para ele perseguir e matar durante 42 meses, mas sobre todo o povo, tribo, língua e nação. Nós precisamos entender que quando se fala de uma grande aflição, que a gente vai ler agora, sobre o Miguel se levantando sobre os filhos do teu povo, algumas pessoas vão interpretar dizendo sim, não, isso aqui é só para o povo de Israel, ele é protetor de Israel. Mas essa é uma interpretação cujo o texto não está falando. É uma interpretação de terceiros, tá? Porém, aqui é que começa a revelação que eu quero trazer para vocês. Olha só o que o texto vai dizer. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. E aqui nós vamos lembrar que Jesus, ele citou esse tempo. Jesus citou essa passagem de Daniel 12. Se eu não me engano, eu devo até ter separado esse texto aqui para a gente ler também, ó. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. Mateus 24, no versículo 15, Jesus cita Daniel. Ele cita Daniel capítulo 11, ou capítulo 8, né? Mas ele cita Daniel capítulo 11, quando ele diz assim, no versículo 15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Aonde que estavam essas palavras? Lá em Daniel 11. Só que no versículo 21, Jesus vai voltar a citar Daniel, capítulo 12 agora. Olha só, versículo 21. Porque haverá, então, uma grande aflição, ou uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá. Perceberam que Jesus está citando Daniel, capítulo 12, o texto que a gente está estudando hoje? Só que aqui nós temos um primeiro argumento. Se a gente disser que o capítulo 11 se cumpriu plenamente em Antíoco Epífanes, né, Epifânio, a pergunta que eu faço é, por que Jesus, que veio depois de Antíoco Epífanes, está voltando a citar Daniel 11 e Daniel 12?
né? Não faz sentido. Nós vamos ter que admitir que Daniel capítulo 8 e Daniel 11 não se limitava apenas a Antíoco Epífanes, embora o texto também fale deles. Mas nós precisamos entender que as profecias são cíclicas e que elas têm camadas de cumprimento. Então ela tem um primeiro momento na história, como uma sombra, cuja realidade ela vai voltar a se cumprir no tempo do fim. Você percebe que Jesus ele está renovando essas profecias, está citando novamente para mostrar que elas não se cumpriram plenamente, mas que elas ainda vão ter o seu cumprimento. Aqui surge uma segunda questão. Se por um lado os historicistas vão dizer que se cumpriu em Antíoco Epífanes, os preteristas eles vão dizer que Jesus repetiu isso porque ela se cumpriria no ano 70 com a destruição do templo em Jerusalém. O que é outro engano, porque Jesus, quando ele diz que haveria uma grande aflição como nunca houve antes e nunca mais haverá, se você continuar lendo o texto de Mateus 24, você vai ver que Jesus diz, assim no versículo 21, que haveria uma grande aflição como nunca houve, como nunca mais haverá. Só que no versículo 29 ele volta a falar dessa grande aflição, dessa grande tribulação, e ele diz que logo depois da aflição daqueles dias, aquela aflição que nunca houve e nunca mais haverá, ele diz assim, ó, o sol escureceria, a lua não daria a claridade, as estrelas cairiam do céu, os poderes do céu seriam abalados, então apareceria no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Né? As nações da terra se lamentariam e veriam o Filho do Homem vindo, e ele daria ordem aos seus anjos ao som de trombeta para recolher os eleitos dos quatro ventos, de uma outra extremidade do céu. A pergunta que eu faço para você é, no ano 70, com a destruição do templo, com Tito, general Tito, houve todos esses sinais depois daquela grande tribulação que o povo judeu passou? Houve sinal no sol, na lua, nas estrelas, os poderes do céu sendo abalados. Jesus voltou sobre as nuvens, as nações da terra, elas viram Jesus vindo sobre as nuvens? Não. Então a gente percebe que essas profecias elas não se cumpriram plenamente nem em Antíoco Epífanes, antes de Jesus, nem tampouco no ano 70, depois de Jesus. Também não houve ressurreição de mortos, nem em Antíoco Epífanes e nem no ano 70. O que nos mostra que tudo isso que está sendo profetizado aqui está ligado, como a gente viu na imagem total desse estudo, com os pés da estátua, com os 10 chifres, está ligado com o tempo do fim, aonde surgirá esse personagem que é o chifre pequeno. Então, a primeira coisa que a gente vai ver é que a Bíblia está profetizando para nós uma grande aflição, um período de grande aflição, um período de tribulação no tempo do fim. E para isso eu separei aqui para nós, de novo, aquela linha do tempo que a gente viu em Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9. Agora eu separei ela aqui para Daniel 12 de novo. Só que você vai perceber que as revelações aqui já não estão mais ligadas à Babilônia, à Média e à Pérsia, à Grécia, à Roma. Pelo contrário, Daniel 12 parece que afunila tudo para o tempo daqueles 10 dedos da estátua, os 10 chifres, né? Ou a última semana de Daniel. Então, olha só o que o texto está mostrando para nós, tá? Então vamos começar lendo com base nesse mapa mental, nessa divisão, e eu separei aqui o versículo 4 para a gente ler umas informações. Olha só o que diz o versículo 4. E tu, Daniel, insere essas palavras e sela no livro até o fim do tempo. Irmãos, vocês já perceberam quantas vezes apareceu essa palavra fim do tempo? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Quando a gente lê Daniel, capítulo 2, apareceu a palavra últimos dias. Só que, quando a gente vai ler aqui, ó, Daniel 8, apareceu a palavra fim do tempo, né? Último tempo da ira, o tempo determinado do fim. Fim do tempo apareceu lá em Daniel 8, quando a gente estava tratando sobre o chifre pequeno de Daniel 8, que muitos dizem que não está lá no tempo do fim. Só que essa expressão fim do tempo também apareceu aqui em Daniel 11, até eu botei um pouquinho mais do lado aqui,
porque não cabia todas as expressões. Daniel 11 também apareceu a expressão fim do tempo ou tempo determinado, que é a mesma expressão que está aparecendo em Daniel 8, fim do tempo ou tempo determinado do fim. Só que essa expressão fim do tempo, ela vai aparecer de novo aqui em Daniel 12, fim do tempo. Perceberam que tudo está atrelado a esse período de tempo e as expressões são as mesmas? Então Daniel 4 diz o seguinte para nós: E tu, Daniel, insere estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Essa expressão, o conhecimento se multiplicará, muitas pessoas interpretam dizendo que era a ciência, a tecnologia, mas não. O que o anjo estava dizendo para Daniel é que nos últimos dias, o conhecimento destas profecias que o anjo estava mandando selar até o fim do tempo, no fim do tempo, o conhecimento dessas profecias se multiplicariam. Por isso que eu disse que eu acredito que a gente está vivendo o tempo em que essas profecias vão se multiplicar e a cada dia mais o Senhor vai descortinar para nós que somos tementes a Ele a revelação plena dessas profecias, irmãos. Agora, olha só o que a palavra de Deus diz para nós. Versículo 8. Daniel diz assim, Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Né? A gente já vai ler de quais coisas Daniel estava falando. E ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. De novo, 2 vezes. Essas palavras estão seladas até o tempo do fim. Mas no tempo do fim, o conhecimento dessas profecias vão se multiplicar e Deus vai desbloquear essas revelações. Então olha só o que vai ser dito agora, versículo 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Perceba que Deus estava dizendo assim, que os sábios no tempo do fim entenderiam essas profecias. E um detalhe, sábio é aquele que ganha almas, né? Então, é bem interessante essas colocações, só como um método de introdução. Mas vamos lá então. Vamos começar a ler Daniel de novo, Daniel, versículo 1 e versículo 2 em diante, para a gente começar a entender de que tempo que estava se referindo essas profecias de Daniel. O texto que a gente já leu, ele diz assim, E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará em favor dos filhos do teu povo. A gente vê isso se cumprindo lá em Apocalipse 12, quando há uma batalha entre o dragão e Miguel e os seus anjos. Isso acontece basicamente, a gente vai estudar lá no livro de Apocalipse, que essa batalha está acontecendo no meio da última semana de Daniel. Quando o dragão vai ser expulso do céu, ele cai sobre a terra e ele sabe que lhe resta pouco tempo, então ele vai estar muito irado. E por isso que a gente vai ver que vai estar perseguindo os santos, muitos vão estar sendo mortos, porque é o último fôlego que ele tem antes que seja posto aquele tribunal que vai tirar o seu poder e passar aos santos, e o dragão vai ser preso por 1000 anos, enquanto a besta, o chifre pequeno, né, o falso profeta, eles vão ser lançados vivos no lago de fogo. Então são esses acontecimentos que estão acontecendo nesse momento, quando Miguel se levanta em favor dos filhos do seu povo, tá? E aqui nós precisamos lembrar, irmãos, quem é o povo de Deus? Nos dias de Daniel não era quem fazia parte da aliança? E na nova aliança, quem é o povo de Deus? Não são aqueles que aceitaram a Cristo? Então perceba, irmãos, que o povo de Deus, em nenhum momento a Bíblia está querendo dizer que o povo de Deus é aqueles que são judeus da carne. Pelo contrário, Gálatas vai mostrar para nós, Efésios vai mostrar para nós, que os descendentes de Abraão, que Deus considera, são aqueles que são pela promessa. E que o povo de Deus é aquele que é pela fé. Tá? Então, quando a Bíblia diz que ele vai se levantar em favor dos filhos do teu povo, ele está falando daqueles que são pela fé. Então, o texto ele continua dizendo para nós o seguinte: E haverá um tempo de angústia ao qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida.
Aqui nós temos mais duas expressões. A primeira delas é: haverá uma grande aflição como nunca houve. A gente já falou dessa grande aflição, porque Jesus declarou que haveria essa grande aflição como nunca houve e nunca mais haverá. Mas imediatamente após essa grande aflição, nós vamos ver a vinda de Jesus. Então a gente sabe, irmãos, que não tem como colocar essa grande aflição em outro momento. Essa grande aflição não era nos dias de Antíoco Epifânes, não era no ano 70. Isso aqui está profetizado para o tempo do fim, o tempo que antecede a vinda de Jesus. Agora, o texto ele acrescenta uma nova informação, porque ele vai dizer para nós o seguinte: naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Lembra que quando a gente leu Daniel, olha só, eu vou voltar a tela aqui para vocês verem. Quando a gente leu Daniel 7 dizia que um tribunal estava sendo posto, aonde tronos foram postos, outro trono que era onde se assentou o ancião de dias, como filho do homem se achegou numa nuvem, livros foram abertos, e esse tribunal que se assentou, ele vai tirar o poder do chifre pequeno e dar aos santos. Lembra da expressão lá que livros foram abertos? Muitas pessoas dizem, não, isso aqui só aparece lá no tribunal do trono branco. Mas não. Você vê que Daniel 12 diz que imediatamente após a tribulação daqueles dias, o povo de Deus será liberto. Todo aquele que tem o seu nome escrito aonde? No livro da vida. Ou seja, o livro da vida, os livros que estão sendo abertos nesse tribunal, são aquele momento em que o tribunal foi posto para tirar o poder do chifre pequeno. E não tem nada a ver com o segundo momento, que é o tribunal do trono branco, após o milênio, onde novamente serão abertos livros, inclusive o livro da vida. Então eu só quis fazer essa menção para você conectar as profecias, para você ver como elas estão todas conectadas. Aqui nesse tribunal, onde tronos foram postos, o ancião de dias está presente, o filho do homem está presente, livros estão sendo abertos, inclusive o livro da vida. E isso vai ficar claro quando a gente lê Daniel 12 também, né? Então o texto diz para nós que naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Que livramento é esse? Na vinda de Jesus, quando ele vier, ele vai vir num momento em que a igreja está passando pelo auge da perseguição, o auge da aflição, uma aflição como nunca houve antes, como está relatado aqui no texto. E a gente precisa ser fiel aqui em dizer que essa tribulação ela se dará a nível mundial. Sim, Apocalipse vai dizer para nós, né, que ele vai receber poder para perseguir durante 42 meses toda tribo, povo e nação. Porém, nós também temos que ser coerente com o restante das profecias e dizer que o epicentro, o foco, aonde isso vai ser mais intenso é em Israel, é em Jerusalém. Então, embora essa perseguição será a nível mundial, mas o foco, o epicentro, o lugar onde essa aflição vai ser mais forte vai ser Jerusalém, tá bom? Então, as profecias, elas dão esse entendimento, elas nos fazem compreender dessa forma. Só que o texto está dizendo para nós que quando se der essa grande aflição, como nunca houve antes, e olha que já houve grandes perseguições na história. Inclusive, nos nossos dias hoje, ainda tem cristãos sendo perseguidos em muitas partes do mundo e muitos sendo mortos por causa da sua fé. Ainda hoje isso acontece. Não no nosso país. O nosso país é um país onde nós temos uma grande liberdade para cultuar a Deus, para professar a nossa fé. Mas existem muitos lugares em que isso acontece ainda hoje, perseguição por causa da fé. Só que nesse tempo de grande aflição será uma aflição como nunca houve antes, em proporção e escala nunca antes presenciada. E é nesse tempo que a Bíblia diz que o
povo de Deus, aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, serão livres. Quando que se dará esse livramento? Quando Jesus vir sobre as nuvens, aonde ele vai ressuscitar os mortos, a primeira ressurreição, e os que estiverem vivos serão arrebatados. Olha só que lindo isso, irmãos. Então, a gente começa a ver isso agora nas próximas palavras. Você vai conectar essa explicação que eu dei. Versículo 2, ó. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Quando? Quando o povo de Deus, aqueles que têm o nome no livro da vida, receberem esse livramento. Naquele tempo, o tempo da grande angústia, como nunca houve e nunca mais haverá, todo o teu povo, aquele que tem o nome escrito no livro da vida, ele será livre. Irmãos, aqui eu vou fazer uma colocação só para vocês entenderem. Para quem diz que o povo aqui de capítulo 12 é só o povo de Daniel, é só o povo judeu, irmãos, a pergunta que eu faço, é só o povo judeu que vai ter o nome escrito no livro da vida? Não é isso que o texto está dizendo. Quando a Bíblia diz que todo aquele que tem o nome escrito no livro da vida, isso inclui todo mundo que aceitou a Cristo. Então, não tem como a gente limitar dizendo, olha, Daniel 12 é só para o povo de Daniel, o povo de sangue, o povo judeu. Não, porque o próprio texto vai mostrar para nós que todo o povo de Deus que tem o nome escrito no livro da vida, isso abrange todo mundo que crer em Cristo. Será livre naquele tempo. Então, olha só que interessante. Porque o versículo 2 ele vai dizer o que vai acontecer quando Cristo se manifestar para trazer esse livramento ao povo de Deus que tem o nome escrito no livro da vida. Ele vai dizer assim, ó: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Percebeu que o texto ele começa a falar sobre ressurreição? Quando que isso está acontecendo, essa ressurreição, irmãos? Simples, olha só. Vamos ver se eu separei aqui alguns textos para vocês. Apocalipse 20, que é o mesmo texto que a gente leu lá em Daniel 7, quando os tronos estão sendo postos, a Bíblia diz assim em Apocalipse 20, ó: vi tronos e se assentaram sobre eles aquele que foi dado poder a julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Olha aqui a grande aflição, como nunca mais haverá. É essa perseguição sobre os santos, onde todo aquele que professa a aliança, ele será morto, será decapitado. E ele diz assim, ó: e os que não adoraram a besta, a sua imagem, e não receberam o sinal na sua testa ou na sua mão, eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Ou seja, o que o texto está dizendo, eles viveram, ou seja, eles ressuscitaram. E quando isso acontece? Antes de começar o milênio. Por isso que eu também discordo de quem nega o milênio ou quem vai apresentar uma visão amilenista, dizendo não existe milênio. Por quê? Porque o texto está dizendo que existe uma primeira ressurreição antes de começar o milênio. Tá? Os tronos estão sendo postos, esses tronos de Daniel 7. Aqui em Apocalipse 20, eles estão sendo postos e está acontecendo uma ressurreição dos mortos antes de começar um período de 1000 anos. É isso que o texto está dizendo para nós. Versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabassem. Esta é a primeira ressurreição. Ele diz, bem-aventurados santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas eles serão sacerdotes de Deus e reinarão com Cristo por 1000 anos. Você vê que aqui em Apocalipse 20, quando estão sendo postos tronos, o mesmo evento de Daniel 7, estão sendo postos tronos, o trono do ancião de dias, livros estão sendo abertos, inclusive o livro da vida. O Filho do Homem está se achegando ao ancião de dias. A Bíblia diz assim que todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, ele será livre. E aqui não é só povo judeu, aqui está falando de todo mundo que crê em Cristo, todo mundo que durante o período da grande tribulação não colocou a marca da besta, não adorou a sua imagem e nem a besta.
todo aquele, quer seja aqueles que morreram por não negar a Cristo, ou aqueles que permaneceram vivos até o final e não negaram a Jesus. Então, todos estes, eles agora estão sendo livres, né? E esse tribunal de Cristo é nesse momento dos tronos que o poder vai ser tirado do chifre pequeno, Satanás, o dragão, vai ser preso no início do milênio, o poder do chifre pequeno é tirado e ele vai ser dado aos santos do Altíssimo que estão participando dessa primeira ressurreição. E aqui você vê que Daniel profetizou. Daniel disse que nesse tempo da grande aflição, veja que ele não está falando de momentos distantes, ele está falando desse período da grande aflição, haveria a ressurreição. Muitos ressuscitariam, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. E aqui surge um debate, porque existem duas visões. Eu vou abordar as duas visões e eu vou deixar para você analisar. A visão mais ortodoxa, a visão mais tradicional, né? Existem diferentes linhas de pensamento. A gente já viu isso lá no módulo sobre diferentes métodos de interpretação. Nós temos os amilenistas que não creem no milênio. Eles vão dizer que é por isso que Daniel está dizendo que a ressurreição de justos e injustos, porque não tem milênio, é uma ressurreição só. Mas existem também os pré-milenistas, naquele ao qual eu me encaixo, aonde existe uma divisão aqui, existem duas visões. Existe a visão mais ortodoxa, mais tradicional, mais conservadora, que vai dizer que a primeira ressurreição, só justos ressuscitam. Inclusive, Apocalipse 20 dá essa interpretação, ela dá base para essa interpretação, porque Apocalipse 20 diz que o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então ele dá essa interpretação. Porém, existe uma segunda visão também importante, também a gente deve levar em consideração, também deve ponderar, pelo menos conhecer, que diz que na primeira ressurreição, quando os santos ressuscitam para receber galardão, para receber o reino, os ímpios também ressuscitam, como Daniel está dizendo. Uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. E aonde que isso se encaixaria nas profecias? Isso se encaixaria no texto que você vê lá, Jesus dizendo que quando ele vier, ele vai reunir os bodes e vai reunir as ovelhas. As ovelhas, ele vai colocar à sua direita, os bodes à esquerda. E aos bodes vai ser dito, olha, apartai-vos para o fogo eterno, aonde o fogo não se apaga, o verme não morre, e todo o restante, né? Alguns interpretam esse texto falando que isso se refere às nações. Bom, ali o debate iria muito longo, né? Então eu vou tentar deixar alguns vídeos aqui, abordando as duas visões, onde eu abordo a visão da primeira ressurreição sendo só para os santos, e aonde eu e outro irmão abordamos uma visão que também é uma possibilidade, aonde haverá uma ressurreição tanto para santos na primeira vinda, como para ímpios que serão lançados no lago de fogo, ainda na primeira vinda de Jesus. E não é de se admirar, porque a Bíblia diz que o próprio chifre pequeno vai ser lançado no lago de fogo e o corpo da besta também vai ser lançado no lago de fogo. Então, a gente tem essa possibilidade. Porém, são duas visões, as duas visões são muito válidas, tá? Na primeira visão, a gente entende que os ímpios ressuscitariam só depois do milênio no tribunal do trono branco, aonde tanto bons que morreram no milênio, como maus de todas as épocas ressuscitariam para comparecer no tribunal do trono branco, tá? Então, são duas interpretações. Apresentei para vocês, as duas são importantes. Eu fico dividido entre essas duas visões, eu apresento as duas, mas eu ainda não tenho uma posição firmada em nenhuma das duas, porque as duas têm pontos fortes, mas as duas também têm pontos fracos, tá? Então, só para você conhecer. Vamos continuar lendo o texto, então.
Quando a gente continua lendo, o versículo 2, ele disse para nós o seguinte, então só para recapitularmos. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Como eu disse, existem duas interpretações. Uma que diz que só os santos participarão da primeira ressurreição, os ímpios ressuscitam após o milênio, enquanto outra visão vai dizer que os ímpios também participam nesta primeira ressurreição para serem condenados ao lago de fogo, tá? Mas isso é uma visão que a gente pode debater e a gente vai abordar quando a gente chegar lá no módulo da ressurreição dos mortos. Então, o versículo 3 vai dizer o seguinte: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça como as estrelas sempre eternamente. Olha só aqui começando a questão do galardão, irmãos. A Bíblia fala que quando ressuscitarmos, também receberemos a recompensa. Jesus diz: eis que breve venho e comigo está a recompensa para dar a cada um de vocês segundo as suas obras. Eu sempre digo, o que me motiva a ensinar, irmãos, nunca foi dinheiro. Tá? Hoje eu tenho vivido pela fé, inclusive o próprio curso Escatologia Revelada é uma forma de eu poder dedicar o meu tempo a pregar a palavra de Deus. Mas se existe uma coisa que me motiva a pregar a palavra, é essa passagem. É essa passagem que diz assim, ó, que os sábios, eles resplandecerão como o fulgor do firmamento. Aqueles que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, para sempre, eternamente. Irmãos, uma das coisas que a gente vai ver quando a gente estudar galardão aqui nesse nosso curso de Escatologia Revelada, é que uma das recompensas, um dos galardões é que nós também vamos resplandecer. Só que Paulo diz que até mesmo entre estrela e estrela existe diferença de esplendor. Umas resplandecem mais, parecem maior quando você olha para o céu, outras brilham menos. Por quê? Porque a Bíblia diz que isso está atrelado como a uma recompensa conforme o que cada um está fazendo em prol do reino de Deus. Eu sempre digo, a salvação é de graça, mas o galardão, a recompensa é segundo as obras que cada um pratica. Para ser salvo, você só precisa crer, mas a recompensa que você vai ter na eternidade está atrelada ao quanto você se envolve com o reino de Deus. Então, a Bíblia diz aqui que os sábios eles resplandecerão como o fulgor do firmamento. E você vai ver que a Bíblia também diz que sábio é aquele que ganha almas. Olha só que lindo que é isso, irmãos. Então, você vai ver que quando Jesus voltar, todo o povo do Senhor receberá um livramento daquela grande aflição que estará acontecendo. Muitos ressuscitarão daqueles que morreram durante essa grande aflição. E o texto ainda vai dizer para nós, nesse momento muitos resplandecerão. Por quê? Porque é o momento em que o povo está sendo galardoado. E isso fica claro quando a gente vai ler textos como, por exemplo, o toque da sétima trombeta. A Bíblia diz ali, ó, no toque da sétima trombeta, Apocalipse 11, né? Que os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor, do seu Cristo, ele reinará para sempre. Só que o texto vai dizer assim, ó, também, ó, versículo 18: iraram-se as nações, veio a tua ira e veio o tempo dos mortos, né, de serem julgados os mortos, o tempo de dar galardão aos profetas, aos servos, aos santos, aos que temem o teu nome, pequenos e grandes. Perceba que quando toca a sétima trombeta, os reinos do mundo agora, que antes estavam tipificados naquela estátua, naqueles animais, os reinos do mundo passaram a ser do nosso Deus e do seu Cristo, do ancião de dias que está sentado sobre o trono e do Cordeiro que veio para executar a ira. E ele diz assim, ó, que chegou o tempo de julgar os mortos e dar recompensa, dar galardão. Irmãos, é o que Daniel está profetizando. É o mesmo que está acontecendo no livro do Apocalipse. Então, a gente vê todas essas coisas acontecendo aqui nesse texto. Olha só o que o versículo 5 vai dizer agora. Então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé outros dois. Lembra que eu mostrei para vocês
Cristo no meio do rio e 2 anjos, um de cada lado, é isso que Daniel está vendo, né? Eu mostrei para vocês na aula anterior. Então eu, Daniel, olhei e eis que estava em pé outros 2, um deste lado à beira do rio e outro do outro lado à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho. Esse homem vestido de linho é o próprio Cristo. Lembra que a gente leu lá em Daniel 10, que ele tinha olhos como chama de fogo, vestido de branco, pés como um latão reluzente, tudo aquilo que a gente vê também falando de Cristo lá em Apocalipse, né? Então o texto diz assim, ó: e ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando será o fim dessas maravilhas? Quais são as maravilhas que ele está perguntando aqui? As que a gente falou: ser livre da grande aflição daqueles dias, participar da ressurreição dos mortos, receber galardão. Quando acontecerão essas maravilhas? E ele está dizendo, ó: eu ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou a mão, prestem atenção, levantou a mão para o céu, a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou, tá? E jurou por aquele que vive eternamente, né? Que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo, então 3 anos e meio. Eu quero falar primeiro desse sinal, esse homem vestido de linho que está sobre o rio, que levantou as 2 mãos para o céu e jurou eternamente. Irmãos, para quem já conhece um pouco de profecia, aonde que isso aparece? Lá em Apocalipse 10. Lá em Apocalipse 10, nós vamos ter essa mesma expressão. Em Daniel 12, nós temos um ser vestido de linho, que é o próprio Cristo, erguendo as mãos para o céu e jurando que isso já não demoraria, que isso aconteceria quando se completasse um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Em Apocalipse 10, nós vamos ver um anjo com um pé sobre o mar, outro pé sobre a terra. Ele está com um livro na mão da revelação. Ele está envolto entre nuvens. Jesus vem sobre as nuvens, né? Ele tem sobre a sua cabeça o arco celeste. Ele tem também os 7 trovões que falam nesse momento. E esse ser que ele também resplandece, ele também tem os pés como bronze polido. Você vê que esse ser ele faz a mesma coisa. Lá vai dizer o seguinte, ó: e o anjo que eu vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre. Perceberam que os dois, tanto esse que aparece aqui no rio como esse que aparece no mar, os dois estão erguendo a mão para o céu e jurando, tá? E é interessante porque a Bíblia diz que ninguém pode jurar pelo céu porque as pessoas quebram seu juramento, mas esse que está jurando é alguém que não quebra juramento. Então nós vemos que isso aqui está falando do próprio Cristo. E ele diz assim, ó: ele jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, que não haveria demora. Olha as duas conexões. Aqui em Daniel 12, o texto diz que essas maravilhas, que inclui ser livre da grande tribulação, ressurreição dos mortos, galardão, se cumpririam depois de um tempo, tempos e metade de um tempo. Só que em Apocalipse 10, ele vai dizer que isso se cumpriria quando? Quando estivesse para tocar a 7ª trombeta. Perceberam que Deus quis dar uma revelação mostrando que esse tempo, tempos e metade de um tempo acaba quando tocar a 7ª trombeta? Então, o que a gente está vendo aqui, irmãos? Nós estamos vendo uma revelação muito tremenda, que esse tempo, tempos e metade de um tempo é justamente 3 anos e meio, é justamente o equivalente à última metade daquela semana de Daniel que falta acontecer, e é justamente aquele período que, quando ele encerrar esses 3 anos e meio, esses tempos e metade de um tempo, é o momento em que toca a 7ª trombeta, é o momento em que Cristo e o próprio Pai assumem o reino, eles passam a reinar.
É o momento do toque da sétima trombeta, onde chegou o tempo de julgar os mortos, de dar recompensa, de dar galardão aos mortos. Perceberam como todas as profecias que eu falei para vocês, elas estão conectadas no mesmo momento? Então, não tem como a gente começar a dizer, não, isso aqui é para se cumprir no ano tal, isso aqui era para um momento tal. As profecias, elas estão todas conectadas, elas se completam. Então, olha só, voltando a ler Daniel 12. Versículo 6, então, foi dito, né? E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre o rio, quando se cumprirão essas maravilhas? E eu ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. Eu mostrei para vocês quem é esse homem que Daniel estava vendo e que João viu. É a mesma visão. A forma como Jesus se revelou para Daniel aqui é a forma como Cristo depois vai se revelar anos depois para João lá, para que eles pudessem entender que essas profecias estão conectadas. Principalmente para que nós hoje pudéssemos entender que essas profecias estão conectadas. Só que o texto ele vai dizer o seguinte para nós. Aqui diz que quando se completassem um tempo, tempos e metade de um tempo. Então são 3 anos e meio. Aonde que isso acontece, irmãos? Isso acontece, se você se lembrar, lá em Daniel 7. Daniel 7, a gente viu essa mesma expressão, tempo, tempos e metade de um tempo, quando o chifre pequeno tem poder para perseguir a igreja, para perseguir os santos. Nós estamos vendo ela agora de novo aqui em Daniel 12, tempo, tempos e metade de um tempo, falando de um momento de grande aflição como nunca houve e nunca mais haverá. Perceberam como as profecias elas estão alinhadas? E é muito difícil a gente querer negar esse alinhamento. Então vamos voltar para Daniel 12. Só para vocês entenderem, essa expressão que nós estamos vendo aqui, né? Tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas se cumprirão. Essa expressão tempo, tempos e metade de um tempo, ela vai voltar a aparecer aonde? Além de Daniel 7, que eu mostrei para vocês, ela vai voltar a aparecer em Apocalipse 12. Eu até separei esses dois textos aqui para vocês, ó. Apocalipse 12, 14 e Apocalipse 12, versículo 6. Apocalipse 12, versículo... Eu botei o 14 antes e o 6 depois por um motivo. Porque Apocalipse 14 está falando do momento em que a mulher foge para o deserto, para ser sustentada ali por quanto tempo? Olha só quanto tempo. Aqui ó, vai dizer, ó, tempo, tempos e metade de um tempo, longe da vista da serpente. Só que Daniel 6, que aconteceu antes, né? Logicamente antes do 14, foi falado a mesma coisa, só que foi usada uma outra expressão. Olha a conexão para a gente entender como Deus deixa vários links. No versículo 6 foi dito que a mulher fugiu para o deserto, o mesmo que aconteceu no 14, onde já tinha sido preparado por Deus um lugar para ali ser alimentada durante 1260 dias. Ou seja, essa expressão tempo, tempos e metade de um tempo é o equivalente a 1260 dias. Tempo, tempos e metade de um tempo é o mesmo que 1260 dias. 1260 dias dividido por 30, que é o número de dias de um mês do calendário profético, são 3 anos e meio. Tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. 1260 dias, 3 anos e meio. Então você percebe que as profecias elas estão conectadas. O mesmo que aparece em Daniel é o que está aparecendo em Apocalipse 12, quando a mulher está indo para o deserto, para ser sustentada por Deus. Por que eu quis mostrar isso para vocês? Para que vocês possam conectar e entender que essa última semana que a gente estuda aqui é nesse período da segunda metade da semana, quando
o príncipe que virá, ele fará cessar o sacrifício e a oferta, como a gente já vem estudando em Daniel, é que vai começar essa perseguição aos santos, o chifre pequeno vai perseguir durante um tempo, tempos e metade de um tempo, como está em Daniel 7, mas é o tempo da grande aflição também, e a pergunta que foi feita a esse personagem que ergue as mãos para o céu e jura, é perguntado quando se cumprirá essas maravilhas? Quando que o povo vai ser livre dessa grande aflição que nunca houve e nunca mais haverá? Quando que haverá ressurreição dos justos para a vida eterna? Quando que o povo receberá galardão e resplandecerá como as estrelas? Quando se completar esse tempo, tempos e metade de um tempo. Quando o povo santo acabar de ser pisado, então haverá o cumprimento dessas maravilhas, né? O livramento da grande tribulação, a ressurreição daqueles que morreram por não negar a Cristo e o tempo de dar galardão, né? E a gente vê que isso está conectado com o toque da sétima trombeta, conforme a gente viu em Apocalipse 10, né? E Apocalipse 11 também. Então, olha só, irmãos. Se você conseguir compreender tudo isso, conseguiu acompanhar esse raciocínio, olha o que vai dizer versículo 11 em diante, então, para a gente encerrar. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo, de novo, aqui, ó, sacrifício contínuo, for tirado e posta a abominação desoladora, lembra que Jesus disse, quando vocês virem a abominação desoladora, como falou o profeta Daniel, quem lê entenda, ele diz, haverá 1290 dias. Opa! Se um tempo, tempos e metade de um tempo que foi citado acima é o equivalente a 1260 dias, conforme a gente viu lá em Apocalipse 12, aqui Daniel acrescentou 30 dias. Ele falou que desde o momento em que for cessado o sacrifício contínuo e posta a abominação desoladora, a gente viu isso em Daniel 9, que esse sacrifício contínuo ele vai cessar no meio da última semana. E vai surgir a abominação desoladora no meio da última semana. Então, ele diz que começa uma outra contagem de tempo. Além dos 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, tempos e metade de um tempo, também tem uma outra contagem, 1290 dias. Mas vocês percebem que o ponto de partida para ambos os números é o mesmo, é o fim do sacrifício contínuo, é o cessar do sacrifício e a oferta, é o surgimento da abominação desoladora. Então, o texto vai dizer o seguinte para nós, que desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias, 30 dias a mais do que 1260. Bem-aventurado que espere e chega a 1335. Por que isso, irmãos? Tá? Eu já vou explicar um pouco para vocês sobre esse assunto. Mas versículo 13 diz, ó, tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e levantarás na tua herança, no fim dos dias. Veja mais uma vez, fim dos dias, tá? Mostrando que tudo isso era para o tempo do fim. Então, o que esse texto está dizendo para nós? Além dos 1260 dias, aonde no final dos 1260 acontece as maravilhas, que é o povo ser livre da grande tribulação, os mortos ressuscitarem, os vivos, consequentemente, são arrebatados, o tempo de galardoar, inclusive o tribunal já está posto, os tronos já foram postos, é o tribunal de Cristo acontecendo. Nós vamos ver que é nesse momento também que acontece mais 2 intervalos de tempo. 1290 é 30 dias a mais, 1335 mais 45, ou seja, mais 75 dias. O que está acontecendo nesse período? Então, irmãos, ao meu ver, eu tenho um estudo aqui que eu vou deixar aqui embaixo, uma playlist, são 4 vídeos complementares para explicar para vocês o que significa 1260, 1290, 1335 e os eventos que acontecem nele. Mas aqui eu quero resumir em poucas palavras para não ficar mais longo o estudo. O que está acontecendo aqui, irmãos? Quando Cristo vem,
os santos são reunidos por meio da ressurreição ou do arrebatamento no céu. A Bíblia diz que nós seremos arrebatados para se encontrar com Cristo nas nuvens. Só que logo depois disso, nós vamos ver que aqui na Terra está acontecendo um movimento dos reinos desse mundo, onde eles estão reunindo os reis para pelejar contra o Cordeiro que está nas nuvens. Então, esse intervalo para Cristo reunir os seus exércitos é um piscar de olhos. A Bíblia diz lá que a ressurreição será como um abrir e fechar de olhos. Em 1 Coríntios 15, né? No piscar de olhos. Essa ressurreição, a transformação do corpo. Mas, por outro lado, os reinos desse mundo, eles demoram um tempo para poder juntar os seus exércitos no vale que se chama Armagedon, o Meguido, né? Então, existe uma guerra que vai ser travada contra o próprio Cordeiro. Você vê que o próprio livro do Apocalipse mostra, e Mateus 24 também mostra, que as nações da terra estão vendo o Filho do Homem vindo nas nuvens. E eles vão se reunir para pelejar contra aquele que está nas nuvens. Mas Apocalipse 17, acho que se eu não me engano, ou 16 ou 17, diz que o Cordeiro pelejará contra eles e o Cordeiro vencerá. E junto com o Cordeiro, os santos que estão com ele. Então, esse intervalo dos primeiros 30 dias até 1290, eu acredito que é o momento onde aqui na Terra estão sendo reunidos os exércitos para pelejar aquela batalha do Armagedon. E os próximos 45 dias depois da peleja é onde a gente vê o famoso tribunal de Cristo acontecendo, onde os santos que ressuscitaram recebem galardão, vão reinar com Cristo durante o milênio, e as nações que restaram com vidas, elas estão sendo julgadas, onde muitos vão ser mortos. Sim, a gente vai entender isso melhor, né? Que muitos vão ser mortos, os bodes, aqueles que perseguiram os santos, aqueles que não deram de comer e tudo mais, mas existem aqueles que vão entrar com vida para o milênio também e vão servir aos santos do Altíssimo que vão reinar sobre eles durante o milênio. Então a gente vê que tem muita coisa acontecendo nesse pequeno intervalo, que é 30 dias a mais, né? De 1260 para 1290, 30 dias a mais, e de 1290 para 1335, 45 dias a mais, um espaço de 75 dias. Então, nós vemos essas coisas acontecendo. Mas para isso eu vou deixar aqui 4 vídeos muito importantes, é uma sequência de estudo para você analisar melhor. Então, nós vemos que Daniel estava narrando aqui no capítulo 12, justamente os últimos dias, o período da grande tribulação. E perceba que agora, quando você chega ao final do capítulo 12, você tem aqui uma revelação plena, porque você vê que Deus estava mostrando os reinos desse mundo, mas conforme Deus ia acrescentando revelação a Daniel, Deus ia sempre dando um zoom nessa última semana, que é onde se levantarão os 10 dedos, onde se levantarão os 10 chifres, onde se levantará um personagem, um homem vil, né, um chifre pequeno que vai se engrandecer, que vai falar palavras arrogantes, blasfêmias. Nós vimos que Deus, no meio desses capítulos, Deus sempre foi dando palavras-chave, como, por exemplo, Daniel 2, últimos dias, Daniel 7, os 4 ventos do céu, Daniel 8, os 4 ventos do céu, tirar o sacrifício contínuo, fim do tempo, último tempo da ira, tempo determinado, que vai voltar a aparecer em Daniel 9, né? Cessar o sacrifício e a oferta, nas asas da abominação virá o assolador. Daniel 10, né? Grande conflito. Daniel 11, fim do tempo, tempo determinado, que aparece aqui em Daniel 8. Os 4 ventos do céu, que aparece aqui em Daniel 7 e Daniel 8. Tirar o sacrifício contínuo, que vai aparecer aqui em Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11 e 12. Abominação desoladora, que também aparece aqui em Daniel 8, se eu não me engano, não, em Daniel 9 vai aparecer as asas da abominação virá o assolador, e em Daniel 12, de novo, a abominação desoladora. Fora as figuras de linguagem, como, por exemplo,
os 10 dedos da estátua em paralelo com os 10 chifres, o chifre pequeno de Daniel 7 e o chifre pequeno de Daniel 8, o homem vil de Daniel 11, essa expressão de falar sobre tempo, tempos e metade de um tempo como sendo 3 anos e meio, que vai aparecer indiretamente aqui na última semana de Daniel. A expressão não aparece, mas está ali também, se você perceber, porque é 7 anos, quando diz que no meio da semana ele vai fazer cessar o sacrifício, você divide a semana de 7, dá 3 anos e meio. Indiretamente também está ali. E você vê que é dito de novo em Daniel 12, tempo, tempos e metade de um tempo. E em Daniel 12 a gente tem um link para conectar com Apocalipse e aí se vai os textos, né? E você vê que todos esses textos estão conectados. E olha que interessante, porque a revelação do reino de Deus, ela começa de uma forma simples e ela vai crescendo. Daniel 2 diz que uma pedra é cortada sem auxílio de mão, ela se torna um grande monte, um reino que não passará. Só que quando você vai para Daniel 7, você já vê que a revelação amplia. Tem todo um tribunal sendo montado, onde o próprio ancião de dias está presente, livros estão sendo abertos. E para passar o poder ao o povo de Deus. E você vai ver em Daniel 8 que é dito que o chifre pequeno, que o tribunal em Daniel 7 está julgando e tirando seu poder, esse chifre será quebrado sem o auxílio de mãos humanas, ou seja, é por meio desse tribunal divino. Daniel 9 diz assim, ó, que a destruição está determinada e será derramada sobre o assolador. E Daniel 11 diz que chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. Percebam que, irmãos, quando a gente olha para a revelação, aqui eu estou fazendo uma conclusão, percebam que Deus estava mostrando um afunilamento das profecias, onde desde Daniel 2, Deus está contando um longo período de tempo, mas a cada pouco a revelação vai se afunilando em direção ao tempo do fim, até chegar no capítulo 12, onde ele só fala da última semana. E essa transição aonde os reinos do mundo estão sendo destituídos, né, e estão passando para o nosso Senhor e o seu Cristo no toque da 7ª trombeta, e ele reinará para sempre, ele estabelecerá, né, eles estabelecerão esse reino eterno, esse domínio que jamais passará, e que também será dado aos santos do Altíssimo, aqueles que ressuscitaram e reinarão com Cristo durante o milênio e durante a eternidade. Perceberam quanta revelação tem no livro de Daniel? É muito profundo, irmãos. Por isso, eu volto a dizer, né, existem aqui muitas revelações. É lógico, eu sei que existem outras linhas de pensamento que interpretam de formas diferentes, mas eu quis mostrar para vocês aquilo que eu vejo que é mais coerente com o todo da Bíblia, aonde a gente alinha Daniel com os demais livros, incluindo o livro do Apocalipse, tá? Então, a gente acabou de concluir aqui os capítulos que são proféticos, pintados de laranjado. Agora, a gente vai voltar a estudar os capítulos que estão em branco aqui, o capítulo 1, o capítulo 3, 4, 5 e 6, porque esses capítulos eles são históricos, mas eu deixei para o final justamente por um motivo, porque muitas pessoas não conhecem a linguagem profética e se eu fosse falar dos históricos e mostrar as camadas de revelação proféticas para o tempo do fim, talvez algumas pessoas não entenderiam. Mas agora que você já estudou comigo todos os capítulos proféticos, agora que você já conhece várias palavras ou linguagens proféticas e escatológicas, com certeza agora você vai conseguir assimilar melhor quando eu mostrar para vocês que até mesmo nos capítulos históricos, Deus deixou revelações para os últimos dias. Tá? Então, no capítulo 1 de Daniel tem revelação lá para os últimos dias. No capítulo 3
tem revelação para os últimos dias, no capítulo 4 tem revelação para os últimos dias, no capítulo 5 tem revelação para os últimos dias, e pasmem, irmãos, talvez você não saiba, e isso você só vai aprender aqui no nosso curso Escatologia Revelada, que existe uma Bíblia que tem mais do que 12 capítulos de Daniel. E, inclusive, no capítulo 14 dessa Bíblia, né, é uma versão latina, o capítulo 12 vai aparecer até o surgimento de um personagem, um dragão, né? Então, mesmo que eu não considere inspirado, mas ainda assim como um argumento histórico, é legal a gente conhecer também. Então, para você que faz parte do nosso curso Escatologia Revelada, a gente ainda vai estudar esses capítulos históricos e eu vou mostrar para vocês que até no que é histórico tem revelação para os últimos dias, e eu ainda vou contar para vocês como em um desses capítulos históricos essa Bíblia tem um acréscimo de 70 versículos falando sobre o inferno. E ela também tem o capítulo 13 e o capítulo 14 que não aparecem nas nossas Bíblias, tá bom? Então, irmãos, tudo isso serve como acréscimos, na verdade, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que tem muitas revelações para a gente estudar, tá bom? Espero que você esteja gostando desse curso Escatologia Revelada e todo mês você vai estar recebendo um módulo novo para você estudar junto comigo durante um período de 1 ano. Depois, se você quiser, você pode renovar e pode continuar estudando comigo, porque a gente tem muita coisa para aprender acerca do fim dos tempos e da vinda do Senhor. E não só o fato de que a gente tem que aprender para nós nos prepararmos, mas nós precisamos aprender para despertar quem está dormindo. E aqui vale os irmãos lembrarem que algumas dessas aulas eu vou deixar liberado para os irmãos poderem compartilhar com mais irmãos, tá? Os capítulos que são proféticos, que estão de laranjado, provavelmente eu vou liberar eles para que você possa compartilhar com o seu grupo, conforme a gente tem proposto para vocês aqui no início desse nosso curso, para que você possa compartilhar com o seu grupo, tá? Então, os proféticos. Os históricos eu vou deixar aqui apenas no curso Escatologia Revelada, tá bom? Então, um abração e até as próximas aulas.